Oi, pessoal, bom dia. Hoje aconteceu da gente começar um pouquinho mais tarde, mas é porque eu abri a live e não tinha aberto ela pública, não tinha percebido. Mas agora nós estamos aqui ao vivo e eu consegui já abrir em público. Então eu fico muito feliz de ver vocês aqui. Nós vamos começar hoje a nossa última aventura do Senhor Pincel no Reino Branco, todo branco, que já não é mais tão branco, né, gente? Então eu vou fechar aqui a nossa página inicial para a gente poder começar. Isso. E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Preparados para a nossa última aventura? Oi, Isabela, Marisol, minha amiga da internet que mora aqui nos Estados Unidos, entrou. Oi, Nilde. Oi, Luciana. Preparadas para pintar hoje com a gente? Que bom! Então, como eu estava explicando, né, gente? Hoje vai ser a nossa última aventura. Se nós vamos continuar depois com outras ideias, aí vai ser outra história, outro momento do Senhor Pincel. Mas hoje a nossa proposta é encerrar essa etapa e a gente fechar esse ciclo, porque eu acho que os ciclos, eles precisam sempre ter um começo e ter um final, mesmo que a gente abra eles depois, né? A vida da gente é assim, ela é em ciclos. Então, nós vamos hoje encerrar esse ciclo. Eu tô bem, Luciana, graças a Deus. Continuo aqui na minha quarentena, apesar de já ter aberto, né, muitas coisas aqui, mas eu continuo na quarentena porque eu tenho essa possibilidade e posso me preservar o máximo possível. E eu espero que vocês também se preservem, mesmo aqueles que não podem ficar em casa, que estejam trabalhando, que vocês continuem, né, se cuidando, usando as máscaras, lavando as mãos, higienizando o máximo possível. Porque é assim que nós vamos ter que seguir, né, gente? Até termos uma vacina. Eu vou mexer aqui um pouquinho na câmera, isso, porque agora a câmera fica, né, o papel vai ficar numa altura boa. Então, pessoal, espero que vocês estejam preparados para hoje. Até eu tô um pouco assim ansiosa, né, por ser o último, por eu ter que pensar, deixa eu me organizar, que hoje eu tô meio atrapalhada, eu acho. Então, olha só. Podemos já começar? Eu sempre dou um pouquinho de tempo para todo mundo chegar. Antes da gente começar, eu espero que tenha sido uma experiência bacana para vocês, que mesmo aqueles que acompanharam as lives sem poder pintar, que também tenham, sabe, aproveitado dessas histórias, porque para mim, oi Maria Eugênia, bom dia, oi Júnia, bom dia. Porque para mim foi uma grande aventura, eu confesso. Porque todas essas histórias foram histórias que foram sendo criadas para esse momento, para estar com vocês. Então, assim, toda semana foi uma semana inteira de preparação, de envolvimento, de estudo. Oi, Júlia, bom dia, querida. De estudo, para a gente poder estar nesses momentos. Então, eu acho que todos nós que ficamos aqui do início ao fim, realmente ficamos envolvidos. E a gente sempre lembrando a vocês que esse trabalho, ele é um trabalho de base. É um trabalho da gente começar a aprender os princípios da pintura. Por isso que existe a ideia de vocês fazerem como eu estou fazendo, prestarem atenção na técnica, né? Para depois vocês usarem essas técnicas e se expressarem por aí e acharem novas ideias e usarem, né? Porque a gente precisa, sim, de uma base técnica para as coisas que a gente queira fazer. A gente tem que estudar, né? Não pode ser assim, de qualquer jeito, só
na espontaneidade. Tem coisas que sim, são super importantes a gente ter espontaneidade, mas na expressão artística, além da nossa espontaneidade, para que ela se manifeste com muita qualidade, sim, a gente tem que aprender algumas bases. Oi, Maria Eugênia. Oi, Robson, meu colega, meu amigo, lá de quando eu era aluna, colega de escola. Que bom. Cláudio também. Então, gente, olha só. Vamos para mais uma jornada, lembrando que nós temos aí 1 hora, às vezes chegando até 1h30 de live para a gente poder fazer. E hoje o desafio não vai ser fácil. Como é o último, eu não vou aliviar para vocês. A gente fez coisas legais, coisas mais simples, coisas mais difíceis ao longo dessa jornada e hoje é um desafio master. Então vamos lá. Olha só, gente, como que a gente terminou semana passada? Nós terminamos com o Senhor Pincel, o Carlos e o astrônomo lá no lago. E foi um dia muito especial, né, gente? Porque o astrônomo que estava ali, resolvendo largar da vida dele, né, desistir de tudo, porque ele estava muito decepcionado com as coisas, ganhou novo fôlego, ganhou nova vontade de viver. E estava muito feliz por causa disso e convidou o Carlos e o Senhor Pincel para irem para a casa dele, para eles poderem comemorar, para eles poderem conhecer o filho do astrônomo. Então eles seguiram para a casa do astrônomo. Chegando lá, a esposa do astrônomo, tadinha, ela estava agoniada, com uma cara assim terrível. E aí logo ele foi perguntando, né, o que aconteceu? O que aconteceu, Clara? Clara é o nome da esposa do astrônomo. A Clara virou e falou assim, ai meu Deus, imagina só, o Juan é o nome do filho deles. O Juan, quando viu esse céu todo pintado, ele ficou muito nervoso, ele ficou muito desestruturado. E ele começou a gritar, e ele começou aquele jeito que você já conhece. E tá lá no quarto, super irritado, já gritou, já chorou. Ai, meu Deus, difícil, viu? Bom, o astrônomo já sabia disso, né? Dessas decepções que ele tinha com o Juan, porque o Juan, quando ele ficava contrariado, quando acontecia alguma coisa que saía, né, da rotina dele, ele tinha essas crises. Bom, mas aí o Senhor Pincel falou assim, posso ir lá falar com ele? É claro, e o astrônomo? Sim, claro, pode conversar com ele, sim, vamos lá. Mas olha, o senhor me desculpa, viu? Se ele for muito rude com o senhor, porque assim, esse jeito dele, sabe, rude com as pessoas, que na verdade fez com que a gente fosse percebendo que ele era especial, que ele não tinha muito jeito, sabe, de conversar, de lidar com as pessoas. Então o senhor me desculpa qualquer coisa. Aí o senhor Pincel falou, gente, imagina, vocês não têm que pedir desculpa por nada. Ele é uma criança muito especial, pelo que eu tô entendendo. Então eles foram lá, no quarto do Juan. Chegando lá, gente, o Juan tava quieto, sentado num canto, com raiva, né? Lá no canto dele. Bom, aí o senhor Pincel chegou, a Clara chegou e falou assim, oi Juan, queria te apresentar, esse aqui é o senhor Pincel. E o Juan já foi falando, saiam daqui, me deixem em paz. A Clara respirou fundo, aí o senhor Pincel olhou para ela e aí virou pro Juan e falou assim, oi Juan,
bom dia, boa noite. Sabe que fui eu que pintei esse céu? Gente, o Juan nem olhou pra ele, né? Já falou, já foi falando assim. Uai, mas por que você fez isso? Por que você mudou o céu? Isso não tá certo. Aí, o senhor Pincel falou assim pro Juan. Sabe por que eu fiz isso, Juan? Porque, na verdade, o céu é dessa cor. O céu é dessa cor. E aí, o Juan, quieto ainda. E ele falou assim, essa é a cor do céu. E às vezes, eu gosto muito, sabe, das coisas como elas são, da verdade. É muito bom, sabe, a gente conhecer a verdade. Mas tem mais uma coisa muito importante. O seu pai ficou tão feliz. Nossa, ele ficou muito feliz, sabia? Ele achou que esse céu foi a transformação da vida dele. Ele ficou muito feliz. E eu imagino, Juan, que você deve ficar muito feliz quando seu pai está feliz, não? Que você gosta de ver as pessoas felizes. Bom, aí, o que o senhor Pincel fez? Deixou o Juan lá, quietinho, pensando. E aí, então, eles saíram. Eles foram para a sala. Mas antes disso, o senhor Pincel falou assim para o Juan. Juan, eu vou lá para a sala, mas eu queria só te falar uma coisa. Eu sei o jeito de você ficar melhor, de você ficar feliz com esse céu assim. Aí o Juan até meio que olhou ele assim, né, de lado. E o senhor Pincel falou assim, é só você também ser pintado. Aí o Juan olhou assim, como assim eu ser pintado? Isso não pode acontecer. Ah, Juan, se você fosse pintado, você vai ver, você vai ficar então de acordo. E vai ficar legal, você vai ficar bem bonita, hein? Ouve o que eu tô te falando. O Juan só olhou e o senhor Pincel foi para a sala com a Clara. Bom, e aí lá na sala, a Clara, né, tadinha, toda desapontada, mas falou assim, pelo menos parece que ele ficou mais calmo agora. Tá pensativo. Então, eu vou ali, vou buscar umas comidinhas, umas bebidas, né, porque vocês são visitas ilustres na minha casa. E assim ela foi, né, buscar umas coisinhas para eles poderem comer ali enquanto eles estavam ali. Bom, e aí, gente, quando eles estavam lá conversando, comendo, o astrônomo falando, né, de retomar os projetos, os estudos dele sobre astronomia e tal. Aí o Juan chegou na sala. Todo mundo ali. E o Juan virou e falou assim, eu quero ser pintado. Todo mundo meio que olhou. Eu decidi que eu quero ser pintado. Bom, o senhor Pincel nem quis discutir, né? Vai que o menino mudava de ideia. Então falou, não, claro, eu vou te pintar. Então você pode se sentar. E o Juan se sentou. Gente, então, olha o nosso desafio hoje, hein? Nós vamos pintar o Juan. E olha, vamos começar então a riscar, né? Que é o nosso, como é gente e vai ser rosto, eu preciso dar umas dicas para vocês de desenho, tá bom? Então hoje é uma aula que nós vamos ter dicas de desenho. Bora lá? Então o seu pincel pegou o cetro dele. Ai, vamos lá. Gente, então, primeira coisa, botar aqui vou botar mais aqui para ficar mais no meio para vocês. Ó, lembra da nossa linha do meio? Papel hoje, retrato, né? Vamos usar esse sentido. Então, sempre lembrando de deixar a nossa margem
que nós vamos, né, usar para depois botar a moldura bem no meio. Vamos fazer aquela linha de sempre, a linha de estruturação. Eu tenho trabalhado com vocês sempre mais a noção do equilíbrio central e tudo. Mas vocês podem trabalhar, gente, deslocando, não tem problema. Hoje vocês vão perceber que vai existir um certo deslocamento, mas aí vocês vão entender. Então, ó, primeira coisa, eu risco fraquinho, né, gente? Mas é isso, ó, uma linha aqui no meio. Vou ter que riscar um pouco mais forte, né? Olha só, então marquei aqui e vou marcar mais ou menos aonde? O meio, certo? Do meio, entre esses dois, o meio. Do meio, entre esses dois, vamos aqui de novo, o meio. E aí nós vamos marcar esse meio e esse meio. E esse meio. E esse meio. Lembra dos nossos meios aqui. Então, olha como é que é. Marca meio, meio. Aí, depois marca o meio, entre o meio de cada meio. Entenderam? Ok. Então, vamos lá. Isso mesmo, Júlia. Hoje vai ser legal, porque hoje vai ser um desafio bom. Depois que vocês fizerem isso, hoje eu vou ter que virar aqui hoje, porque o ângulo para mim vai ser também um desafio. Bom, já que aqui é o nosso meio, ó, nosso meio é aqui, tá? Nós vamos trabalhar desse meio para esse daqui, tá bom, gente? Os dois primeiros meios. Então, vamos lá. Olha só. Vocês vão fazer um oval aqui. Dá pra ver? Certinho? É isso. É um oval, tá bom? Que aqui vai ser o rostinho dele, cabeça, mais ou menos isso. Quando a gente desenha rosto, uma coisa que é importante entender é pensar assim, aonde fica o olho? Geralmente, as pessoas acham, é muito engraçado, eu já observei isso, que os olhos ficam aqui. E as crianças também, e todo mundo. Mas não, gente. Na verdade, o ponto aonde fica, que é esse aqui, ó, tá vendo do meu óculos? Esse ponto é o meio. E aí as pessoas pensam, mas como assim? Vai ficar muito baixo? Como assim esse aqui é o meio? Mas olha, se você olhar aqui no meu rosto, aqui tá o meio, né? Se eu botar aqui assim, ó, vocês observarem, olha aqui, pelo vídeo, mais ou menos vocês vão ver, deixa eu chegar mais que aqui é o meio, tá? Então, quando a gente desenha o rosto e marca, essa é a ponta. Olha aqui. Tá bom? Então, aqui vai ser o meio. E aí, esse ponto, geralmente, ele tá bem aqui mais ou menos, e esse ponto tá bem aqui mais ou menos. Então, eu vou riscar e vocês vão, à medida que eu riscar, vocês vão riscando aí. Então, se aqui é o meio, nós estamos aqui. Porém, lembra que eu falei que nós vamos fazer um certo deslocamento? Então, para fazer esse deslocamento, vocês vão criar, é bem leve, tá? Eu vou fazer e vocês vão observar. Nós vamos fazer uma ligeira curva. Olha aqui. Uma ligeira curva aqui. Por que essa curva? Porque nós vamos desenhar, na verdade, o rosto dele numa ligeira curva. E aí eu vou mostrar como é que é isso. Então, aqui é aqui, né? Então, lembra, ó. Aqui é aqui e aqui é aqui. Então, ó.
o nariz dele, na verdade, vai vir aqui, ó. Então, eu vou fazer aqui a lateral. Aqui eu vou fazer o buraquinho do nariz e a curvinha. Podia até fazer ele um pouquinho mais baixo, vai ficar um narizinho menorzinho, mas tudo bem. Opa! Aqui, certo? Aí aqui eu vou fazer essa parte do rosto. E aqui, mais ou menos, a boca. A boca eu vou riscar. Vou fazer só uma curvinha. Eu vou chegar aí perto para vocês verem. E vou riscar aqui. Gente, olha isso. Tá? Então, a gente mais ou menos puxou o nariz, fez aqui, né, a lateral, fez um risco e só mais ou menos contornou. Não precisa fechar o contorno da boca, tá? É mais ou menos assim. E só o queixinho aqui. Tá bom? Olha isso. Aí, aqui, ó, eu vou subir a sobrancelha. E aqui no rumo onde eu marquei, ó, tá vendo? Esse aqui é, na verdade, o ponto que nós vamos abrir o olho e fazer a sobrancelha mais ou menos nessa altura. E de cá, o olho de cá. Então, olha só. Como é mais ou menos? Ó, o nariz, ele vem até aqui, essa linha. E aqui eu vou começar o meu olho. Então, minha sobrancelha vem aqui. E o meu olho vem aqui. Ó. Viram? E aqui eu vou fazer um outro olho. Ele vem aqui mais pertinho, né? Porque ele tá nessa altura. Gente, e assim, sabe? A gente nunca tem um olho igual ao outro, não, viu? Eu já descobri isso. Eu tenho, por exemplo, meu olho de cá é menor que o olho de cá. Então, isso acontece, tá? Isso. E geralmente a circulação é aqui. Olha isso, gente. Será que vocês dão conta de marcar? É um bom desafio hoje, hein? Mas, gente, não preocupa se ficar mais ou menos, se não ficar certinho. Relaxa. A ideia é relaxar, é fazer como dá. Depois vocês podem aperfeiçoar. Aí, ó, mais ou menos marcamos aqui, então, o rosto do nosso menino, né? E agora, do Juan. Agora, nós vamos dar uma modelada no rosto. Então, ó, queixo. Eu vou começar daqui, ó. Aqui, ó, geralmente, quando a gente vem nessa parte, ela entra um pouco perto do olho. Como ele é um menino, ele vai ter uma bochechinha maior. Ele ainda é meio criança, né? E tem o queixinho dele. Então, ó, eu venho aqui, trouxe aqui uma bochechinha. Olha aqui. Tá vendo? Peguei aquela linha e refiz aqui. Entenderam? E agora, vou mostrar, Luciana. Tá bom aqui nessa altura para você ver? Então, é só para vocês entenderem. Geralmente aqui, né, você pode fazer mais ou menos, você pode fazer um nariz um pouco menor, maior. Como ele é uma criança, ele vai ter um nariz um pouco menor. A boca, a gente dá só uma silhueta, não fecha a boca inteira, por causa da pintura. Os olhos, geralmente, tá vendo? Ó, eu não faço uma bolinha, ela meio que fecha aqui em cima, mas aqui ela
ela aparece, ó, tá? E aí eu risco as sobrancelhas. Então eu usei aquele meio para delimitar essa parte, a curva para desenhar esse design do nariz. E aí aqui eu venho, trago um pouquinho nesse canto, faço a bochecha e trago o queixo. Ó, é isso aqui, ó. Faço essa curva, abro essa e trago o queixo. E o nariz fica aqui, né? Então eu fiz um nariz até um pouco mais arrebitado dele do que o meu. O meu não é muito arrebitado, o meu não é. E aí um pouco é isso aqui, ó. Você faz essa sombra, dá só mais ou menos aqui e marca esse lado da boca. Tá vendo? E aí, vamos pro lado de cá agora. Essa marca de cá, gente, é a marca, ó. Tá vendo, ó? Se eu tô mais ou menos assim, tá vendo que eu vejo a orelha? A orelha, ela tá mais ou menos nesse rumo. Então, ó, vocês vão pegar mais ou menos nesse rumo e marcar o que mais ou menos uma orelha. Orelha de criança é menor. A nossa orelha vai crescendo junto com a gente. Gente, coisa mais esquisita, né? Eu nunca vi. Por que a orelha não fica do tamanho, não? A bicha vai crescendo, a gente vai envelhecendo, ela vai crescendo. Aí a orelha da criança é menorzinha. Tá? Ó, como ele é criança, ele é mais bochechudinho. Então, por isso que eu tô fazendo ele mais bochechudo, tá? Mas ele podia ser mais, sei lá, mais fininho também. Depende. Ó, traz o pescocinho dele aqui. E o outro aqui. Mais ou menos aqui. Tá vendo essa marca aqui? Nós vamos fazer o pescoço. Olha isso. Entenderam mais ou menos? Faz a curva, né? O riso. Aqui, aqui. Olha só, gente. Hoje o desafio vai ser bom. Bom, aí vocês lembram que a gente marcou aqui para fazer? Olha só. Como ele é uma criança, nós vamos ampliar um pouquinho mais a cabeça dele. Se fosse uma pessoa adulta, eu usaria mais esse limite que eu fiz aqui, tá? Talvez um pouco mais fininho, né? Porque aí pode ser um rosto mais desenhado, um pouco menos larguinho. E como ele é uma criança, então eu vou ampliar mais a cabecinha dele. Porque as crianças, elas têm uma cabeça ligeira, ela é maior, né? Aí depois o corpo cresce mais, a cabeça vai entrando numa harmonia diferente com o corpo. Então vamos pensar assim, ó. Aqui é a linha da testa. Ah, posso fazer uma testa mais alta, mais baixa, tudo vai depender mais ou menos dessa base. Vocês vão pegar aqui nessa diagonal, aqui, ó, tá vendo? E vão trazer o cabelo dele aqui, ó. Vou trazer um fio aqui e trazer um fio aqui. Viram? E aqui, ó, que é essa linha mais ou menos aqui da cabeça, aí aqui eu vou trazer esse lado do cabelo, ó. Tá vendo? Geralmente a gente tem uns fiozinhos aqui, né? Ó. Tá vendo? E aí, então, lembra que eu vou fazer a cabeça dele um pouquinho maior? Então, eu vou vir aqui, trazer aqui mais o cabelinho dele, fechar aqui, ampliar aqui, ó. Podia até fazer maior, sabe? Tem uns meninos que têm cabeça maior ainda. E trazer o cabelo dele aqui. Às vezes aqui você pode até fazer mais alto do que aqui,
depende, mas basicamente isso. E aí, gente, dar conta? Tá aqui? Legal, né? É um desafio mesmo. E aí vocês percebem que o meu traço, ele não é um traço duro, reto. Ele é um traço que acompanha, né, os formatos. Bom, então aqui eu vou trazer aqui, ó, só para dar o contorno dele. Do ombro dele. Gente, desenhamos o Juan, hein? Eu espero que vocês tenham conseguido mais ou menos até aqui. E agora nós vamos pro desafio, né? Que é pintar o Juan. Então, gente, olha que interessante. Quando o senhor pincel fez o risco, aí o senhor pincel virou pro Juan e falou assim: olha, agora eu vou começar a pintar o fundo. Aí o Juan virou e falou assim: como assim? Você não falou que ia me pintar? Você falou que ia me pintar. Aí o senhor pincel parou um pouco, pensou assim: não, realmente, o combinado foi que eu ia te pintar, né, Juan? É, você combinou que ia me pintar, você não falou de pintar fundo. Tá certo, Juan. Então, eu vou começar a te pintar sim, Juan. E aí eu queria só então combinar de novo com você, que é assim: eu vou te pintar, aí depois eu faço o fundo, tá bom? Tá bom. Aí então tá, né? Combinaram de novo. Bom, mas enfim, já que o senhor pincel combinou que ia pintar o Juan, ele vai começar a pintar o Juan. Pensa, gente, o senhor pincel mais uma vez tendo que ele sempre começa do fundo. Lembra como é que é o trabalho dele? Mas ele fez um combinado, ele ia cumprir o combinado dele com o Juan. Então ele começou perguntando pro Juan: Juan, que cor você quer os seus cabelos? Aí o Juan parou, olhou e falou assim: eu quero o oposto do reino branco. Aí o senhor pincel respirou fundo mais uma vez. O oposto? É, eu quero o oposto, porque você falou que para eu ficar feliz, eu tenho que ficar como o reino que é pintado. Então, se o reino é assim, eu imagino, eu sei que eu tenho que então estar no oposto, eu tenho que ser pintado. Então, eu quero o oposto. Aí, o senhor pincel ficou pensando: gente, se eu for explicar para ele a questão do que seria essa ideia de botar a cor ou não, oposto, branco, preto, não vai dar certo. Então, o senhor pincel falou: tudo bem, eu vou te pintar do oposto. O oposto é o preto. Então, nós vamos fazer o seu cabelo dessa cor. Pessoal, eu não sei se vocês perceberam, mas até hoje o senhor pincel não tinha usado o preto. Não é verdade? Mas ele tinha o preto na bagagem, porque ele carrega as cores necessárias. Só que os impressionistas, eles não tinham muito costume de usar preto. Eles, inclusive, substituíram o preto pelas sombras do azul. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Do vinho, do roxo. Então, mais uma vez, o senhor pincel respirou fundo. E pegou o preto, hein, gente? Será que nós vamos hoje? E aí foi lá e colocou o preto. Mas quando ele foi colocar o preto, né, na paleta dele, ele virou pro Juan e falou assim: olha, Juan, sim, eu vou te pintar do oposto, que é o preto. Mas, como é pintura, eu vou precisar colocar umas tonalizações. E eu vou ter que usar a cor que eu fiz lá
no céu, que é o azul. E olha, vai ser bom, porque aí você vai ficar, né, de acordo. Aí o Juan, tudo bem. Então, só um pouquinho do azul, tá bom? Acho que se eu precisar mais, eu coloco depois. E aí, pessoal, bora lá? Porque é assim, né, gente? Combinado é combinado. Então, o senhor pincel, ele, obviamente, ele sabia fazer outras formas de utilização. E ele sabia que também alguns artistas, mestres com quem ele aprendeu, usavam também o preto. Olha só. Então, como é que nós vamos trabalhar, hein, galera? Presta atenção. Vamos botar os nossos tufos de tinta. Gente, o preto, ele é uma cor poderosa, tá? Olha lá. Limpa o senhor pincel. Sabe o que eu não coloquei aqui? Vou pegar a toalhinha do senhor pincel. Deixa eu pegar ela aqui rapidinho. Enquanto vocês vão colocando aí. Hoje é o seguinte. O cabelo, ele é até mais fácil, rápido de pintar, mas nós vamos precisar da tinta para fazer outras coisas. Então, se vocês quiserem prestar um pouco atenção, mas nós vamos ter que meio que fazendo juntos para vocês, porque eu acho que vocês já estão treinados a gente observar e fazer com atenção. E agora, o seu pincel foi lá e pegou um pouco do azul, certo? Se lavou. Hoje a nossa água já de cara, ó, já ficou escura, hein? Mas não tem problema, não. Qualquer coisa, depois, se for o caso, a gente troca ela. Aí, gente. Vamos lá? Nós vamos trabalhar com o senhor pincel nesse sentido, tá? Trazendo, como se fossem fios mesmo. E aí, eu vou fazer e vocês podem observar. Ó, pelo lado de cá, a gente vai trazendo, misturando. E ele vai ficar escuro mesmo, tá? Ó, faz o contorno. Faz aqui mais ou menos o contorno. É sempre bom você marcar, tá, gente? Ó. Tá vendo? Eu fiz o contorno, fiz o contorno. Vou fazer o contorno aqui da orelha. Sempre com a lateral, né, do senhor pincel, que é melhor pra... E aí, ó, traz os fios de cabelo. Usando o senhor pincel pela lateral. Certo? E aí, vocês têm que usar ele assim, porque a hora que você vai fazendo isso, vai dando um pouco essa característica dos fios, tá? E o azul é que vai ajudando ligeiramente a dar uma luz, para não ficar totalmente escuro. Ah, César, obrigada, querido. César é um grande artista que eu admiro tanto. Compositor de músicas maravilhosas, gente. Eu adoro as músicas do César. Olha só, gente. Então, nós vamos trazendo. Ó, aqui, lembra que tem um fiozinho? Ó, vou jogar um fiozinho aqui. E vou trazer aqui, na lateral da cabeça do Juan. Gente, agora, ó, eu vou chegar aí perto. Percebe que tem, não sei se é a luz, né, gente? O problema do preto é que a gente não enxerga muito com as luzes. Vou fazer assim, mas tem os, tá vendo? Tem os fios. E é isso que vocês podem tentar fazer, tá bom? Bom, só que aí, agora vem o desafio de vocês. Porque nós vamos usar toda essa base do preto que tá aqui para fazer
alguns contornos. Esses contornos que nós fizemos com o lápis, tá? Então, com muita atenção, vocês vão observar como que eu vou fazer e vocês podem ir tentando. E é delicadamente com a lateral. Se você tiver dificuldade de fazer com o senhor pincel, você quiser o mais fino, você pode usar o Carlos. Mas nós vamos trabalhar com a lateral, tá? Bem no cantinho. Então, olha só. Eu vou trabalhar, ó, puxando. Olha só, gente. Eu venho pelo cantinho mesmo do senhor pincel, marcando. E é só ele, tá? Não precisa trabalhar aqui na blusa, não. Tá vendo? E aí, ó, deixa ele ficar... Tá vendo que ele vai ficando mais clarinho? É isso mesmo. E aí, a hora que a gente for agora trabalhar aqui dentro, eu vou dar umas dicas pra vocês. Então, à medida que você pega, a tinta fica mais forte. E à medida que você vai trabalhando com a tinta, ela vai ficando mais fraca. Ó, então eu vou pegar aqui um pouco. A sobrancelha não é pra fazer ela toda. Você vai marcar só mais ou menos o meio dela. Aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Eu não vou dali até aqui. Eu vou trazer ela daqui. Eu vou trabalhar ela aqui. Entendem? Os olhos, vou lá pegar um pouco da tinta. Ó, vou marcar a parte de cima. Trazer. Marcar a parte de baixo. Dentro do olho, ó, vocês vão trabalhar puxando e marcando aqui a pupila dele. E não tem problema de ficar escuro. O que eu uso, gente? Eu uso sempre a lateralzinha do senhor pincel, tá? Cuidado para fazer essas marcas. Tem que ser agora mão delicada. Deixa eu acertar aqui meu pincel. Gente, pra mim é difícil fazer daqui. Eu vou ter que fazer daqui pra vocês, pra eu poder entender aqui meu traço. Deixa eu marcar aqui, senão eu erro o traço. Depois, se eu errar alguma coisinha aqui, eu ajeito. Tá vendo? Não preocupa. Ah, borrei aqui. Deixa, depois você dá um jeito. Depois a gente vai consertando as coisas. Tá? Aqui, nesse meio, a mesma coisa, ó. Pode marcar esse meio. Aí, aqui você vai marcar aqui. E vai marcar aqui, esse lado, essa bolinha de cá. E aí, com o pincel mais levinho, você marca esses lados aqui. Tá vendo? Dá pra vocês perceberem. Aqui, eu vou pegar, marcar toda a boca e acentuar esse lado de cá, que é o lado que eu falei pra vocês, ó. Pode, inclusive, deixar essa sombrinha aí que eu deixei. De leve aqui. Nós vamos fazer uma sombra de cá. E aí, quando ele vai ficando mais fininho, você pode marcar aqui, ó. Fazendo um pouco umas sombras. Por exemplo. Aqui, ó. Já com o pincel bem mais fino, eu vou marcar umas sombras com ele com pouca tinta já, sabe? E aqui eu vou fazer, vocês vão pensar o seguinte, vocês vão pegar esse pincel que já não tá assim tão marcado e vão fazer isso aqui, ó.
fazendo um fundo do lado de fora. Olha isso. Tá? Essas sombras, elas vão ser importantes. Faltou tinta, vai lá no cabelo. E você marca ele aqui, ó. Tá? Vai pegar no tinta. Se precisar mais, pega aí nas suas coisas de tinta, nas suas bagagens. Essas manchinhas, vocês podem, tá vendo? Olha, fazer umas ligeiras marcas que depois a gente vai usar. Bem com pincel levinho, gente. Tá vendo? Bem de leve, mas vocês podem marcar. Isso mesmo, Júlia. Olha como ele é bonito, né? O Juan é um menino muito bonito. Então, quando o senhor pincel terminou, gente, e aí? Como é que vocês estão? Posso seguir?